Ela esteve no mercado farmacêutico, depois no mercado químico, e ela chegou no mercado de impressão para ajudar a fazer várias revoluções dentro do negócio, com estratégia, com visão de marketing, com aquela visão ampliada. E a gente estava batendo um papo em off aqui, tem um monte de coisa bacana que ela vai falar. Me ajudem a receber Karin Nakamura. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por me receberem aqui. Uma grande oportunidade de estar aqui na TV Abigraf, na Printcast. Muito obrigada mesmo. Que bom, Caio. Ficamos felizes com o teu aceite. Que bom que estamos aqui para bater o papo. Mas antes de começarmos, preciso falar dos nossos patrocinadores, nossos queridos patrocinadores, queridíssimos, que estão com a gente praticamente desde o início e que acreditam nesse projeto, que no caso são a Semic Tintas Gráficas, a Cor e Processo do meu amigo Robson, a Croma Microencapsulado, a Duplicop Eurostar, a Opção Offset e a Top Coat Soluções em Vernizes. Todos eles com episódio ali no nosso canal de YouTube, contando um pouquinho a trajetória, a linha de produtos. Vai lá assistir. E também os nossos parceiros Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf, Abiconv e Abitec. Estamos aqui novamente na Abigraf, gravando mais conteúdos de relevância aí para a galera. Então não deixe de curtir, compartilhar, comentar, para cada vez mais o YouTube perceba a relevância do nosso conteúdo e distribua para mais e mais pessoas. Mas vamos lá, Karen, conte um pouquinho para nós como você entrou no mercado gráfico. O Robson deu aqui uma introdução que veio de outros segmentos, de outros mercados. Contextualiza pra gente e fala pra gente como você iniciou no mercado gráfico, por favor. Então tá, vou começar um pouquinho antes, porque a minha formação realmente foi na SPM. Então eu tenho uma base muito sólida de marketing e eu fiz administração e gestão internacional de negócios. Depois eu fiz uma especialização na GV de marketing e eu sempre quis trabalhar em marketing, porque sempre foi o meu sonho. E eu comecei lá no Abbott Laboratórios. Então eu comecei numa indústria farmacêutica, numa área que não tinha nada a ver com marketing, passei por lá, fui para a Ecolab, onde fiz uma carreira muito boa e agradeço muito, sou muito grata por eles. Mas eu comecei numa administração de vendas. Então tinha uma equipe de 10 pessoas, era a mais nova coordenadora do local, trabalhava com pessoas muito mais velhas que eu, ganhando mais que elas, enfim, muito nova. Mas eu falei pro meu chefe, o meu sonho é marketing. Então ele me deu a oportunidade de ir para a coordenação de marketing, fiquei lá um tempo, só que eram serviços, e era um serviço de controle de pragas. Então eu estava numa multinacional americana, muito boa, líder em higienização, numa área de controle de pragas, fazendo marketing de ratos e baratas. De verdade. Eu adorava, mas eu queria ver produto, eu queria fazer marketing de produto. Quando eu recebi a proposta da Kyocera para virar, enfim, uma analista de produtos daquela área de produtos de impressão. Falei, nossa, um grande desafio, mas eu quero produto, então eu vou para lá. E eu fiquei 4 anos, foi uma experiência muito boa, me receberam muito bem, consegui avançar, entender um pouco mais sobre o produto, mas eu recebi uma proposta muito boa de Konica Minolta. Então, era uma outra visão, era um mercado de impressão, só que eu saí daquele mercado office, que eram impressoras muito boas, monocromáticas. De repente, eu vou para um mundo gráfico. Então, área de produção gráfica, impressoras muito maiores. Você acha que impressão é tudo igual? Não, não é tudo igual. As impressoras de offset, assim, de office, para impressoras de produção coloridas, é um disparate muito grande. Então, eu tive que estudar muito mais, entender tecnicamente, entender mais de cor. Foi um desafio enorme, só que a Konica Minolta, ela me deu uma oportunidade muito grande. Eles me receberam muito bem. Pensa que, assim, eu tô 10 anos lá e eu trabalho super de boa lá. Não tem pressão, tem meta, tem tudo que tem numa empresa multinacional que eles cobram de você, tem. Só que a receptividade e o entendimento, eu acho que também tem um respeito pelo profissional lá muito grande. Então, isso é o que me motiva todos os dias, além da paixão pelo marketing, é claro, né? Tu tem mais de 20 anos de experiência no marketing digital? Quase 20 anos. Quase. Perdão, minha indelicadeza. Quase 20 anos. E na área gráfica, quantos anos?
Eu tô há 10 anos na Konica Minolta. Há 10 na Cônica Minolta. 10 anos em Konica É Minolta. 20 na área gráfica de modo geral? Não, 20 como profissional de marketing. Tá, então há 10 na Cônica. Exatamente. Então já deu pra conhecer, Metade da minha experiência já, né? deu pra conhecer bastante coisa já do mercado, né? Muita coisa. Tá. E hoje, na Cônica, tu é responsável por qual área? Do marketing da empresa? Marketing, De posicionamento, de branding? Exato, de tudo. Qual que é a diferença de marketing, branding? Então vamos lá. Na verdade, assim, a gerência de marketing minha é nível nacional. O bom é que na Konica Minolta a gente tem 2 canais, então eu consigo falar tanto no canal direto quanto com revendas. São situações completamente diferentes, mas que te dá uma bagagem muito grande. Quando a gente fala de marketing em geral, o pessoal acha que é só comunicação. E não é. Pensando no conceito geral de marketing, marketing tem que estar muito atrelado com foco em vendas. Então, a nossa meta toda é fazer o quê? A venda de qualquer produto ou serviço. E aí, quando a gente fala de posicionamento de marca, a marca tem que ser alguma coisa muito forte. E quando você falar em, por exemplo, impressão digital, qual que vem a marca primeiro na cabeça, né? Então, aqui no Brasil, nós somos líderes de mercado. Então, essa impressão e essa lembrança, você tem que ter muito forte, muito enraizada no nosso principal segmento, é o segmento gráfico. E o segmento fotográfico também vem com isso, né? Porque impressão de imagem, reprodução de imagem, isso também é muito forte também no mercado fotográfico. Então, é muito interessante porque a cor faz parte de todo esse universo gráfico. Então, é muito bom. Marketing é muito mais do que fazer postagem em rede social. Exatamente. Mas engraçado, porque dentro da Konica Minolta se dava pouco valor para a parte de rede social. Tanto é que quando eu entrei, male tinha um site. Então, tinha acabado de fazer um site que, quando a gente fala de Konica Minolta, você pensa em cor. Era um site com não tanta cor. Era muito engraçado. Exatamente. E aí eu falava de rede social. Naquela época, Instagram era pouco. Na época era muito mais Facebook. Nem Facebook se tinha. Então eu entrei já colocando essa sementinha, né? E foi um tempinho para eles entenderem que precisava disso. Então, inicialmente a gente entrou com o Facebook, acho que um ano depois que eu entrei, e a gente só foi conseguir abrir um Instagram em 2020. Pô, pouco tempo. Então, se a gente for pensar, todo o conteúdo que tem de Konica Minolta no Instagram só faz 5 anos. E a gente começou a revolucionar no sentido do quê? Quando a gente falou de pandemia, uma das coisas mais fortes do que a gente trabalhou lá dentro da Konica Minolta foi assim, você tem que mudar rápido. Você tem que pensar rápido, né? Então, como que a gente vai fazer conteúdos ou coisas que atingissem o público, sendo que a gente mal tinha um Instagram, né? Então, a gente começou com websérie, uma coisa de ensinar os gráficos a como produzir melhor para os seus equipamentos ou como transformar, ou, na verdade, você agregar um serviço digital num parque que era offset. Então, Sim. Quando você for pensar, era produção de offset de milhões de páginas, para aquele momento de pandemia onde as tiragens estavam infinitamente menores, você necessariamente precisava fazer no digital. Então, a gente começou a ensinar o pessoal através de Instagram, através de YouTube, muito mais forte, naquele momento, com aulas. Então, foram aulas gratuitas, a gente fazia tudo isso com extrema segurança no nosso showroom, que a gente tinha acabado de inaugurar em 2020. E a gente usou esse espaço muito bom para fazer esse tipo de coisa. Então, essa situação foi muito dinâmica e muito importante para o segmento gráfico. Mas não foi só isso, a gente criou um showroom virtual. Naquela época, a gente usava muito um showroom para fazer demonstrações, para fazer testes, mesmo porque é uma máquina que você vai comprar, você não é igual carro, você necessariamente vai fazer um test drive. Você precisa conhecer, precisa olhar, precisa entender quais as funcionalidades. E naquele momento a gente criou um virtual, porque mesmo o gráfico vendo o catálogo, ele não conhecia, então a gente conseguiu fazer um showroom virtual em, 2 meses. Foi muito rápido. E o mundo inteiro tentando criar showrooms virtuais homéricos, assim, com milhões. Inclusive, falei com a Konica Minolta da Europa na época. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro que eles estavam investindo para fazer showrooms virtuais, assim. E a gente fez um negócio com pouco recurso e muito rápido. E isso virou case, assim, mundial da Konica Minolta. Então, foi muito bom. Nossa. Foi muito massa. E aí a gente começou a dar demonstrações online, fazer esse tipo de situação, mas se adaptando também à nova realidade.
Tá. Então, foram etapas que ultrapassaram o que a gente estava esperando naquele momento, né? Eu já comentei outras vezes, claro que de empresa para empresa isso muda, depender porte e tudo mais, mas toda empresa ela tem que ter um bracinho de educação, que é isso, você gerar conteúdo para o seu usuário, para o seu intermediário ali, que também que seja internamente para a sua equipe, seja como for, é extremamente necessário. Eu brinquei, né, que marketing não é só postagem em rede social, mas ela é as redes sociais que seja, faz parte do marketing. Isoladamente é só uma comunicação que você pode estar fazendo, né? Mas ela faz parte literalmente, né? E é isso, essa parte de educação que vocês têm é muito forte e eu acredito que todas as empresas deveriam ter dentro, obviamente, do contexto de cada uma ali, né, Robson? É fundamental, principalmente nesse momento, a gente vive uma escassez de mão de obra, ao mesmo tempo que tem um monte de profissionais muito bons, mas que perderam o bonde da atualização e uma parte deles ainda resiste, mas tem uma parte buscando atualização. Sim. E é importante ter esse tipo de ferramenta para a pessoa voltar, né? Um cara que quer trabalhar, que tem experiência, se atualiza, volta para o mercado rápido e assim que as coisas rodam, né? Exatamente. Hoje, Caio, dentro do que tu puder falar, né, em questão de compliance, você já comentou aí que lembra de cor, Cônica é cor, entre outras coisas, de impressão. Hoje, como é que está o posicionamento da Cônica no mercado? Quais hoje são os carros-chefes, né? Produtos, serviços, enfim, do que você puder compartilhar com a gente. Eu só vou puxar um gancho atrás sobre treinamento. Eu sempre dou muito valor para a parte de treinamento. E uma das coisas desse showroom virtual é que a gente usava não só para fazer demonstrações, mas também para treinamento de pessoas, que é uma coisa extremamente importante. Sim. Então, tanto para, enfim, novos usuários, para vendedores, a gente usava muito essa ferramenta. E agora, se vocês puderem ver atualmente, inclusive, esse ano a gente lançou uma minissérie no Instagram. No Instagram e Facebook. Justamente pensando nessa capacitação das pessoas entenderem um pouco mais os nossos equipamentos. Porque tem muita dúvida ainda. Gera muita dúvida de que tipo de mídia, que formatos que imprime, qual o tipo de qualidade de cor que se entrega numa digital. Então, a gente fez vários capítulos. E a gente, ao longo do ano, a gente está entregando desde FESPA, que a gente acabou de fazer a feira, enfim, até o final do ano a gente tem programação de vários conteúdos justamente para capacitação das pessoas. Pensando justamente nisso. É treinamento, é informação, é algo mais do que somente postagem, entendeu? Só, desculpa te cortando, pegando essa parte de showroom virtual, hoje qualquer pessoa pode ter acesso, né? Através do site ali da Cônica, enfim, como é que funciona? Não é qualquer pessoa, a gente faz isso através dos nossos vendedores justamente para fazer o direcionamento correto. Então, vamos ver o que você precisa entender, de qual equipamento, de qual linha, precisa entender de alguma coisa específica sobre que tipos de mídias ou que tipos de produtos que podem ser feitos com os nossos equipamentos, então são direcionados. Mas tem bastante informação lá, bastante mesmo. Tem bastante coisa gratuita e acessível através das redes sociais, né? Você acabou Também, de falar. exato, Mas voltando, né, a parte da Cônica, em termos de equipamentos e serviço, conta um pouco pra gente. Então tá, a Cônica Minolta atualmente ela é líder de mercado nessa impressoras digitais de produção colorida. A gente, inclusive, ganhou o prêmio PINI no ano passado como reconhecimento de fornecedor. Exato. Nós temos uma aqui, ó. temos uma dessa lá no nosso showroom. Também temos alguns outros prêmios de bobinas. Então, a Cônica Minolta também tem impressora digital de bobina a bobina. Isso é bem legal também. Inkjet. Não. Laser. Laser, Exatamente. Eu vi isso de perto. E tem, assim, sem branco e com branco. Isso é bom também. Tem 2 tipos de linhas de equipamentos. Você tá falando da Label, né? Exatamente, a Kiro Label. Eu gostei dessa máquina, eu vi lá no Paraná. Inclusive, se você quiser marcar depois, fique à vontade. Mas eu deixa Vamos lá. A gente pode marcar sim. E além desses 2 equipamentos que eu comentei sobre label, temos toda a linha de produção. Então, a gente começa de 65 páginas por minuto, 100 páginas por minuto. E a gente tem novidade. A gente tem recém-lançado a CurioPress AC12010. Esse é o principal lançamento da Cônica Minolta nesse ano. Inclusive, veio o nosso presidente mundial da Cônica Minolta para fazer o lançamento dela, que foi no início do mês passado. Que honra, hein? Que legal. Foi excepcional. E essa máquina, ela veio com vários diferenciais.
E como a gente tem falado muita coisa de inteligência artificial, a gente embarcou nessa máquina inteligência artificial no quesito de cor. Então, pensando na dificuldade, na dor dos gráficos, em manter um equipamento bem calibrado, com densidade correta, pensando em mídias diferenciadas que se usam, então, gramaturas diferentes, formatos diferentes, tudo isso tem sido melhorado ao longo do tempo com tecnologia. Então, a questão da tecnologia digital veio para agregar os processos e avançar também em questão de tempo. Uma coisa muito que é demandada muito é a questão de tempo. Eu acho que é um dos recursos mais escassos que a gente tem, a gente preza muito. E se a gente colocar isso na ponta com produção gráfica, isso é extremamente relevante, porque isso é custo para o gráfico. Então, quanto mais o gráfico para calibrar um equipamento, fazer todo o processo, você sabe bem, Sim. desperdício de folhas, mão de obra, energia, água, tudo. Se você colocar como se fosse um custo total de operação mesmo, você vê na ponta do lápis que isso faz extrema diferença. Então, é um equipamento que já vem com isso em linha, ele já vem com toda uma inteligência artificial para fazer a calibração das impressões, para trazer isso automaticamente. Ele reconhece um delta E e você vai especificar, eu posso superar delta E's até a diferença de tanto. Mais do que isso, não. Trava para a operação, que aí eu vou ver como é que ficou. E aí ele volta para a produção e aí você coloca lá o comando. Vamos calibrar ou a gente vai... O que a gente vai fazer? Ele lê e avisa para o operador. Exato. Exatamente. Enquanto está rodando. Enquanto tá rodando. Ele pode parar a produção? Pode. Para não... Enfim, mas ele também não vai juntar aquela folha que não ficou ok, ele vai expurgar. Tá. Ele nem junta na produção correta. A grande dificuldade para o operador é parar, né? Isso. Você falou, você citou agora um pouco antes, tem alguns que eles não chegam a parar. Não. E aí depois ele tem uma não qualidade, que depois vai dar um problema para ele, isso vai chegar no cliente, o cliente vai reclamar, e aí ele vai ficar insatisfeito. Na maioria das vezes, quando a gente vai investigar, assim, poxa, quanto tempo não se calibra uma máquina? Exato. E você ter essa oportunidade online, né, inline, dela ler pô, fantástico. Exato. Quero ver isso de perto. Essa é a maior novidade que a gente trouxe, já com muita tecnologia embarcada para vir para ajudar mesmo o mercado gráfico. Essa é a intenção. É importante. Muito bom. Cada vez mais automação, inteligência embarcada, eu acho não, né? Não é mais algo teórico, né? É algo prático que tem que literalmente estar acontecendo e os gráficos entenderem isso, né? Porque muita gente fala, não, pô, custa X, custa Y, mas é entender o retorno que vai ter, né? Você comentou aí de evitar desperdício, de ter outras coisas, mas é o retorno que esse gráfico, esse empresário que seja vai ter, né? Tem que ter isso daí, porque se ele só olhar valor por valor, certamente é uma novidade, algo que tem situações embargadas, inteligência artificial, tem toda ali uma automação, óbvio que ela tem um custo mais elevado, mas quanto que vai ter de retorno para o empresário, né? E a cripto, Quanto de obviamente, tempo exato. ele vai economizar com tudo isso, quanto de custo que ele vai diminuir, quanto de desperdício também, sabe? Eu acho que uma das coisas mais relevantes ultimamente é o custo de matéria-prima. Então, se eles colocarem na ponta o quanto que eles gastam para fazer calibração, enfim, de tempo, tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis. Que bacana. E precisa conhecer a tecnologia também, né? Entender como funciona, ver se faz sentido. A gente fala muito, Karen, sobre os gráficos irem às feiras, né? Daqui 6 meses, 5 meses a gente vai ter A Expo Print. a Expo Print. E com certeza vocês vão estar lá e vai ter tudo isso para quem quiser ver de perto. Sim, estaremos lá com todas as novidades. Olha que bacana, Robert. Todos estão convidados. Crônica Minolta sempre está em lugar estratégico. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver nossos exchanges. A gente faz com muito carinho, muita dedicação. São vários meses trabalhando. Inclusive, a gente já começou a trabalhar na feira. Não tem jeito, né? Faz parte, mas é toda uma preparação para uma equipe maravilhosa que trabalha no nosso stand. Sim. E é onde o pessoal de vendas consegue extrair o maior número de leads para se trabalhar. Faz sentido, né? Vai ter uma ilhazinha de produção ali?
A gente sempre Não pode faz, vender. né, na verdade. A gente sempre Não, faz. é que eu queria chegar em outra pergunta. Tem uma maquininha aplicando verniz lá também? A gente pode conversar depois. É, bacana, bom saber. Isso é bom. Ô, Cris, emite o boleto pra ele aí que vai pagar patrocínio dobrado agora. Não, que isso. O Karen, a gente sabe que o mercado, ele é desafiador, né? Não é só a nossa área, que a gente tá na nossa bolha, a gente é enviesado na nossa área, mas a gente sabe que o mercado, de modo geral, ele é bem, bem desafiante aí. Hoje, quais são os maiores desafios? Por mais que tenha todo esse conteúdo em rede social, showroom, entre outras coisas, ainda talvez tem muito gráfico que ele é difícil de estar entendendo para onde o mercado está indo e está entendendo o retorno que ele vai ter adquirindo essas soluções, né? A gente já comentou em outros episódios, né, Robson? É a realidade, muita gente que ainda é pequeno, ele está sobrevivendo, ele está muito no operacional, ele não consegue, não é que não consegue, ele não tem o tempo ali, por mais que deveria ter para ele pensar no futuro do negócio dele, mas ele está tão preocupado na sobrevivência dele que ele não consegue pensar no próximo passo. Mas a partir do momento, né, que ele começa a pensar no próximo passo e ir mais para a parte ali tática, estratégica, não só operacional, é importante entender essas situações, né, que a Cônica traz para ele, de equipamento, de evitar desperdício, de retorno. Não sei se esse é o maior desafio, como que a Cônica lida com isso. Qual que é o maior desafio hoje para a Cônica no mercado gráfico? Essa parte do entendimento eu acho que é fundamental, sabe? Porque quando a gente fala com gráfico convencional, eu acho que é um desafio maior. Para ele entender que o mundo mudou, que ele precisa. Não é que ele precisa, mas é para ele aproveitar todas as oportunidades que aparecem. Eu acho que esse é o principal fundamento para que eles entendam que é para agregar um novo tipo de serviço. Para eles acabarem não perdendo para um concorrente deles. Porque eu acho que o principal foco de um empresário é você obter clientes. Para você conquistar novos clientes, você vai demandar muito mais custo e tempo do que você manter aquele que você já tem. Se o mundo mudou, o seu próprio cliente vai mudar também. E aí, ele tem que acompanhar esse ritmo. Então, entrando no mercado digital, ele tem uma abrangência e um leque de serviços que ele pode oferecer maior para os clientes dele. Então, o que a gente faz, né? O que a Cônica Minolta sempre trabalha? Eu acho que são duas frentes. É a frente comercial, é claro, mas de uma maneira mais consultiva, para entender quais são as dores do cliente, quais são os principais desafios do que eles têm enfrentado e como a gente pode ajudar. E uma outra da área de marketing, do que a gente tem, não só na parte de demonstração, mas a gente tem especialistas que entendem o negócio deles, entendem o que eles sofrem no dia a dia, mas para oferecer tipos de serviços diferenciados. Então, que tipos de mídias diferenciadas você pode usar? Porque falar é muito fácil, mas entender na prática e olhar, falar assim, nossa, eu posso usar esse tipo de papel, eu posso usar e fazer esse tipo de, sei lá, embalagens pequenas, fazer algum outro tipo. Então, para ele entender mesmo o que ele pode oferecer. Então, eu acho que a Cônica Minolta tem essa parte consultiva muito forte, então, de estar ao lado do cliente, mostrando tudo que a gente pode extrair do equipamento. O equipamento é bom? É ótimo. Mas o que tê-lo lá, só imprimindo e fazendo a mesma coisa, eu acho que não é só isso, entende? É extrair o melhor do equipamento. Bacana. Hoje tem muito empresidiário, né? Aquela pessoa que está presa no negócio dela, não consegue enxergar, não consegue chegar além do operacional, porque, de novo, está sobrevivendo, né? Eu sempre falo que lógico que não é uma regra, mas é da forma que eu enxergo. Todo início de empresa ali, obviamente, começa por pessoas, e sempre vão ter pessoas, dependendo de tecnologia, precisa ter alguém para operar essa tecnologia, né? Mas são aquelas primeiras pessoas que estão com você fazendo de tudo, faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, não tem uma descrição de cargo bem estabelecida. Aí um próximo passo é você ter processos, né, na qual você vai começar a ter uma repetibilidade daquela operação, ter pessoas alocadas para aquele tipo de processo, da qual você consegue extrair o melhor dessa pessoa. Sim. E com isso você consegue, obviamente, estar padronizando, tendo melhor repetibilidade. E depois você precisa ter tecnologia. É que só com a tecnologia você consegue literalmente escalar. Você consegue literalmente dar esse próximo passo, né? E muitas vezes as pessoas têm medo de investir nessa tecnologia e falam, não, mas sempre deu certo, vamos fazer assim. Mas o mundo é dinâmico, ele evolui rapidamente, né? Antigamente, sei lá, a disrupção leva 10, 15, 20 anos que seja. Hoje é tudo muito rápido. Então o empresário ele precisa ter essa visão e nós, como fornecedores, especificamente da Cônica, precisa passar essa visão também, né? Exato. E eu acho que um outro desafio, ou na verdade um receio que o empresário tem é, ok,
tô falando com a área comercial e área de marketing, ou seja, é pro comprador, né? Mas e o pós-vendas? Eu acho que isso também é uma das coisas que o gráfico fica muito receoso. E o que ele tem que entender é que a gente também tem uma equipe de suporte extremamente especializada para dar esse tipo de suporte. E não é só lá no final, mas pensando lá no início, recebi o equipamento, você vai ter um treinamento para isso. Nós temos um treinamento técnico para operador justamente para ajudá-lo naquele início. Então, ele não vai ficar assim, né? Um board. A deriva. Ali, é. Exato, não vai precisar pegar um Manual ficar lendo ali. não, a gente ajuda mesmo. Então, o processo do entendimento dele vai, acho que desde de analisar se faz sentido para ele, passar pela parte consultiva, falar com os especialistas, conversa também com outros, né, com outros gráficos que já têm a tecnologia, e aí ter esse respaldo do próprio fabricante com relação ao suporte, que eu acho que é uma das coisas que mais os deixa preocupados. Até para tentar tangibilizar um pouquinho mais. Se puder trazer algum case sem citar nomes, claro, né? Que é só analógico e partiu para a primeira digital, ou então até mesmo tinha uma outra, já era um parque digital e uma outra, enfim, marca e começou a migrar para a Cone. Case no sentido assim de evolução de material, de produtividade, de números, que seja, tem algo que você possa estar citando pra gente? É difícil falar, né? Porque são clientes. Sem citar nome de cliente. Exato, Mas, bom, eu tive agora num cliente que enfim, surgiu do além. A pessoa é física, né? E entrou numa gráfica, enfim, entrou nesse mundo gráfico de uma maneira para fazer algo diferenciado, que foi para fazer impressões em braille. Só que você pensa, braille, eu pensava, né, dessa forma, braille, a pessoa que tem uma deficiência visual, para que ela precisaria de uma impressão boa para, enfim, né, para fazer a leitura? E aí, o entendimento que eu tive, que foi muito, assim, muito bom para minha vida, inclusive, para entender, porque tem pessoas que têm deficiência visual, que é completamente cega mesmo, mas existem pessoas que têm parcial, né, a visibilidade parcial. Então, aquelas letras, aquelas fontes maiores, com cor, ajudam demais. E aí ele me explicando, olha, a Konica Minolta foi a única fabricante de todos os testes que a gente fez que aguentou, por exemplo, o impacto da impressão em braille. Que ela não decalca, que ela realmente fixa. Então, todo o parque que ele tem hoje de produção é totalmente Konica Minolta. Ele tem três máquinas monocromáticas, 2 coloridas, e ele acabou de adquirir, foi a primeira que comprou a C12010. Do Brasil, justamente para fazer trabalhos como esse em braille. Então, é super diferente o case, mas que eu achei espetacular. Eu não imaginava esse mundo, ele me mostrou muita coisa, eu aprendi muito, muito mesmo, vendo, né, e percebendo esse tipo de situação que é necessária no mercado e não tem. Sensacional, né? A gente aprende com os clientes. E eu acredito que vocês tenham conseguido esse êxito por estar perto, né? Pelo pós-venda, por você entender e, sobretudo, ter interesse. Como é que eu te ajudo? Como é que eu chego nisso aqui? Eu acho que uma das coisas que é muito gratificante ouvir depois do que o cliente fala, nossa, vocês realmente entenderam qual era a minha dificuldade, vocês conseguem entregar não só aquilo que vocês falaram, mas muito mais, de dar o suporte no dia a dia, porque a gente entende quem que é responsável ou quem que é o expert na parte, no quesito de impressão, né, da impressora, somos nós. Então, por que o cliente vai precisar ficar com todo esse trabalho? Por isso que a gente faz contratos de serviço, justamente para o cliente pensar no negócio dele. E nós vamos administrar o equipamento dele. Esse é o nosso intuito. Costumo falar na empresa que o nosso trabalho é não dar trabalho para o cliente. Perfeito. Pensar na jornada do cliente, todos os pontos, e a gente já ter isso mapeado antes de começar a sentir a dor. A gente já tá lá antes dele sentir a dor. Tipo isso, né? Até porque um cliente bem atendido, um cliente satisfeito, ele volta. Volta com muitos outros amigos. E indicação é maravilhosa. Exato, as indicações são as melhores.
Esse, por exemplo, que eu acabei de citar, ele veio indicação realmente de outro, que era muito bem atendido. Falou, não, você realmente precisa de uma máquina para você, porque ele terceirizava as impressões. E aí ele indicou. Foi excelente. Porque ele já sabia que as impressões eram excelentes e ele já veio com um negócio, eu quero. Tipo, eu quero, né? Então, as indicações são... Tinha qualificado, né? Exato. Quase um CAC zero, praticamente. Tu comentou ganhou o Pini Sim, do ano passado, né? Além do Pini, teve alguns outros prêmios. sim, a gente ganhou dessa parte de label, a gente também ganhou alguns outros prêmios de outras associações voltadas para rótulos e etiquetas. Então é super bem reconhecida a É marca. extremamente gratificante, né? Saber que é um certo indicativo, né? Do mercado, como o mercado enxerga a empresa, os produtos, serviços, que seja, é algo que é extremamente gratificante. Tá chegando outro Pini, o Robson já falou da feira, vocês já comentaram que estarão por lá. E até olhando para frente, né? Quais são os próximos passos, dentro do que puder falar, obviamente, né? Desafios. Olha, desafios para 2026 tem vários. Primeiro que a parte de marketing começa com os eventos. Como eu falei, já estamos trabalhando na Expo Print, mas também a gente vai participar da Flex Labels. Então, um evento é em março e outro evento em maio, são duas no mesmo semestre. E equipamentos grandes, robustos, dá trabalho. Dá, imagina. Não dá. Transportar, montar, tratar da papelão. Não, e não dá pra, tipo, um terminar esse e um pensar no outro, né? Não. Aí você já tem duas equipes, você como é que funciona? Duas equipes de trabalho, ou uma só que seja, já pensando nos dois, né? A minha equipe, contando comigo, nós somos em 5. Ou seja, em 5 pessoas, a gente tem que fazer o dia a dia, mais montar 2 feiras até o ano que vem. Mais planejamento a longo, Exato. à vista aí. É. E na parte de desafio, você enxerga que o mercado ainda vai mudar muito, no sentido de, seja comportamental, seja tecnológico? Sempre tem novidades. Eu acho que não dá para fechar os olhos, a gente tem que manter sempre o radar para novas tecnologias. E eu acho que as parcerias, eu acho que são importantes também, né? A gente estava falando. Sim, exato. Parceria brilhante. Bora que bora. Exatamente. Ô, Rob, você que é mais da parte de gerenciamento de cores, né? Mais não, você é da parte de gerenciamento de cores. Dos bastidores, você tá conversando na parte de leitura de varredura, né? Sim. Como que é isso? Como que é? Cara, isso é simplesmente sensacional. Eu vou te falar como que é o que a gente vive, a nossa prática, e é porque é nossa, estou falando da nossa bolha. O gráfico digital não tem cultura de manter cor. Porque a natureza do trabalho dele é fazer tudo muito rápido, porque é tudo para ontem. Então não dá tempo de parar a máquina para fazer calibração. No geral, quando a gente é acionado, é porque ele já teve uma grande perda. Eu falei num outro episódio com o Kaique, tudo é dinheiro mesmo. É só baseado na perda que ele fala, vem aqui, a gente precisa de calibração, o que a gente pode fazer e tal. Então, essa consciência, infelizmente, ela surge só depois de um prejuízo financeiro. Então, você tem um equipamento que, enquanto imprime, já lê e corrige, ou até você programa ele de forma que... Eu achei sensacional, Karen. É a libertação dos escravos. Dia 13 de maio, não, já foi. Passou, mas é a libertação dos escravos gráficos. Porque é o cara não se preocupar. Você não sabe isso, nem eu sei. 3 de maio é meu aniversário também, é que você falou. Mas já foi, vai. Eu nunca mais vou esquecer seu aniversário. E o legal, eu acho assim, estrategicamente, isso é fantástico. Porque para o empresário gráfico, esquece. Você está com uma máquina que está te ajudando. Isso é a inteligência artificial que você falou antes? É inteligência artificial. São vários acessórios que a gente coloca para fazer todo esse conjunto. Então, por exemplo, tem um espectro em linha e ainda tem scanner para fazer o batimento de frente e verso automático. Olha que maravilha. Não é só... Essa é uma outra dor. Exato. Então, são 2 dores que a gente vai numa tacada só que a gente consegue já com um equipamento em linha, já fazendo tudo isso sem desperdício de tempo, de mão de obra, de energia, tudo. Sim. E evitar que lá na frente
você tenha uma não qualidade que esse é um prejuízo que ninguém consegue calcular, né, Robert? É incalculável. Sim. Ou você tem um cliente do outro lado que está insatisfeito. Satisfeita. Pode ser muito, pode ser imenso. Puxa, que bacana. A gente só vai conseguir ver isso lá na Expo Print. Isso. Ó, pessoal, então Estejam lá. estejam lá, separa o tempo. E Nassinho, a gente estava conversando ontem. Olha que legal, hein, cara? Essa máquina só não vai te levar no barbeiro, o resto ela vai fazer tudo. Que show de bola. É uma dúvida. Eu não sou da Nativo Digital. Isso já é uma tecnologia que já está no equipamento, mas é possível em equipamentos de anteriores, né? E até quando fazer esses implementos também ou não? Não, Não. não. A partir dessa É a partir linha. dessa tecnologia, dessa. Tá, bacana. E Rob, você comentou que é algo imensurável, passa a ser mensurável quando perde o cliente, né? Ou então quando você fica refém, ou quando você fica refém de sempre tá dando desconto, porque tá entregando uma coisa É, não com repetibilidade tão boa, com não qualidade, o cliente reclama, e para você não refazer, é desconto, você vira refém. é. Aí fica meio que acomodado, né? Até, não, manda sem dar um descontinho lá. Só que isso prejudica a margem da empresa. A gente tava comentando aqui, você falou, pô, é ganhar dinheiro. A partir do momento que a tecnologia dessa permite o gráfico a ser mais produtivo, ser mais rentável, pô, e obviamente sobrando dinheiro, ele consegue reinvestir, é algo que se retroalimenta, né? Ele reinveste não só reinvestir em equipamento, reinvestir em pessoas, contratação, treinamento, e é onde ele começa cada vez mais a entrar num ciclo virtuoso, né? Ele está sobrando dinheiro, ele reinveste na empresa, ele continua crescendo, ele continua melhorando o processo, continua melhorando a equipe, é o que vai se retroalimentando. As pessoas precisam entender isso. A partir do momento que você tá com uma tecnologia ali subutilizada, o que seja, e você tá, pô, uma margem desse tamanho, qualquer coisa que vai acontecer, você fecha, você vai ter um grave problema. Então, seguramente as tecnologias, né, que você tá trazendo aqui para nós, ela traz isso pro gráfico, né, para que ele seja cada vez mais competitivo e sendo competitivo consiga pensar a médio e longo prazo ali no crescimento dele, né? E pensando em branding, se você for pensar, Sim. um serviço mal entregue prejudica muito a marca. É verdade. Porque a pessoa vai pedir uma recomendação. Se você receber um serviço ruim, você vai recomendar? Não vai. Não, isso é É verdade. pior. E hoje em dia existe Google, né? Então você vai olhar avaliações. Se a pessoa ainda for lá e ainda te avaliar mal, não tem jeito. É complicadíssimo. Você não tem como corrigir mais. Pois é. É difícil. Mas quando você chegou, que eu falei assim, a gente começou a falar da Cônica, eu falei, queridinha. Mas não é só rede social, Karen. É no boca a boca, né? A gente tá no mercado, a gente vê o tempo todo. Exatamente. Assim, não vou dizer nome, né? Até por respeito a todo mundo, mas a gente participa de grupo. Muitas vezes, várias vezes, eu presencio assim, né? Tô lendo mensagem, aí tá alguém falando, de digital e tal. Meu, vai na Cônica pra você não se incomodar. E tem uma coisa legal, eu conheço um revendedor teu e o cara é apaixonado pela Cônica, tá? Um monte de tempo e ele sempre elogiou, é de graça, viu? Não é agora, você tá aqui que sempre, o cara sempre elogiou, sempre falou super bem, sempre comentou que teve propostas de mudar de camisa, de bandeira, e que ele gosta porque, como ele diz, nada como a gente ter paz, né? E produto bom traz paz pra gente. Traz. Mas pode perceber, assim, a equipe da Cônica Minolta, como um todo, é difícil mudar em relação, por exemplo, os vendedores, a equipe de marketing mesmo. A gente tem crescido, mas a gente não tem muita rotatividade. Exato. Porque o pessoal é apaixonado pelo que faz, sabe? Então, eu acho que isso também é muito interessante. Lembra que eu falei que eu fui muito bem acolhida na Cônica Minolta, mas por essa questão de respeito, pelo trabalho que a gente faz, reconhecimento do mercado. Isso é fundamental para você viver em paz também no seu dia a dia, mas também como profissional. É muito bom. E isso te traz um reforço
de cada vez mais fortalecer a cultura da empresa, as pessoas que entram, elas já entram inseridas nessa cultura forte, que são pessoas que estão lá. Sim. E quando a gente gosta que faz, eu também comento na empresa, né? Isso transborda para fora dos muros da empresa. E os clientes percebem isso daí. Sim. Percebe esse transbordo que vem de dentro, né? Dessa cultura, essa paixão, tudo mais. Tu comentou um negócio bacana, que antigamente, há uns bons anos atrás, às vezes você tinha um mau serviço, você não tinha quem reclamar, vamos dizer assim. Hoje a pessoa posta uma foto, posta um vídeo, vai no Google, vai no Reclame Aqui. A minha esposa, quando quer comprar alguma coisa numa loja, cara, ela vai no Reclame Aqui, ela fuça tudo. E se tem uma avaliação ruim, ela não compra. Se tem uma reclamação, isso aí. não compra. É isso aí. Então hoje é extremamente importante a gente cuidar disso, até porque você pode prejudicar todo o seu negócio por alguma situação da qual é totalmente contornável ali, mas você está acomodado e vamos assim desse jeito, né? E tu comentou, né, que, pô, você não vai recomendar serviços ruins. É onde muitas empresas talvez pecam, Robson, de ouvir o cliente, de ouvir o mercado, né? Ele faz o que para ele é bom, para ele acha que é legal. Só que quem paga a sua conta são os clientes, né? O cliente pode nem sempre ter a razão, mas ele é a razão de qualquer negócio, né? É onde muitas vezes é importante o NPS. Para você saber ali do cliente quem são os detratores, onde eu estou pecando, onde eu estou falhando, isso é extremamente importante, né? E, obviamente, né, um trabalho bem feito, que o cliente volta, e o mais importante, uma das coisas mais importantes, ele indica. Ele indica. Isso é bom demais. Cara, estamos chegando no final desse episódio, uma pena, porque tá bom demais. Se deixamos de abordar algo, ou não deu tempo de falar algo, por favor, compartilhe com a gente agora, esse é o momento. Ou então, faz o agradecimento, dá as dicas gerais aí pro povo. Eu acho que agradecê-los novamente, agradecer a todo mundo que está assistindo, convidar vocês ou para ir para o showroom ou para as próximas feiras que a gente vai participar. Então, Expo Print, certeza que a gente vai estar lá. Flexi Labels também estaremos lá. Mas para ver todas essas novidades, eu acho que é importante conhecer um pouquinho a fundo do que a tecnologia digital tem trazido de novidade. Então, tecnologia digital sempre é uma recorrência, né? A gente precisa sempre inovar, mostrar novas coisas e aproveitar a parte de inteligência artificial. É agora, é o momento. Então, vamos usar isso no dia a dia, no processo, para melhorar todo o processo e entrega, melhoria de entrega de qualidade dos serviços, de cor, Legal. de tudo que eles precisam, a gente vai fazer o possível para atender. Muito bom, cara. E só para não deixar passar batido, o Robson está segurando aqui. Cara, e quando chegou, nos trouxe um presente, uma boa pessoa de marketing, uma caneta da Crônica. Muito obrigado. Fica o convite, tá? Todo mundo que for convidado, quiser trazer um presente, é sempre muito bem-vindo. Cara, e muitíssimo obrigado pela tua participação, por compartilhar aqui com a gente um pouquinho da sua trajetória, os desafios aí que tem no dia a dia em frente à Crônica, como profissional, como empresa. Porém, aqui nós temos um ritual, né, Robson? É isso aí. Karen, agora você está carimbada na comunidade do Printcast. Você é a nossa mais nova queridinha. Todo mundo que passa por aqui se torna um queridinho. E eu quero agradecer seu tempo para trazer para a gente aqui um pouco da tua experiência de vida. Pessoal, é sempre muito legal conhecer mais daquelas pessoas com quem a gente interage. Conhecer as figuras humanas que existem por trás das profissionais. Mas antes de acabar, você falou do showroom. Para o gráfico que está em casa, se ele quiser conhecer o showroom, ele entra em contato direto com a tua equipe, ele procura um revendedor que o atende, um distribuidor que o atende. Como que é essa dinâmica aí? Todo o contato para marcação de agenda, assim, primeiro que a agenda é privativa. Então, se você marcou um horário, o horário é seu. Isso é bom também, porque aí dá privacidade para o gráfico, para não encontrar concorrentes, para não ter nenhum tipo de conflito. E é importante ir com alguém da área comercial. Então, que seja, se alguém for das regiões de São Paulo, capital, ou, enfim, uma distância próxima aqui da região metropolitana de São Paulo, ou de Recife, Manaus, Porto Alegre e Florianópolis, nós temos atendimento de revendas diretamente da Cônica Minolta. Em outras regiões do país, nós temos toda uma cadeia de revendas autorizadas. Então, no nosso site, conicaminolta.com.br, você vai encontrar lá onde encontrar e encontre um revendedor ou a Cônica Minolta mais próxima de vocês para fazer o agendamento. Então, eu vi o podcast da Karen, gostaria muito de conhecer o showroom. Aí eles vão colocar alguém do comercial para fazer esse agendamento conosco.
Que massa. Então, se falarem, eu vi o podcast fantástico da Karen, é só entrar em contato. Viu? Só pegando essa parte até coisa de evento, né? Vocês estiveram no Roadshow recentemente em Porto Alegre. Próximo, acho que em Floripa, eu esqueci a data. Hoje em Porto Alegre. Não, mas o próximo acho que vai ser em Floripa, né? 29 e 30 de outubro, creio eu, estarão presentes? Sim, estaremos. Estaremos lá também. Tá. Depois a gente confirma a data, mas se não me falha a memória, 29 e 30 de outubro em Florianópolis, certo? Estaremos lá. Karen, muitíssimo obrigado novamente, tá? Obrigada. E galera, não esqueçam de compartilhar esse conteúdo, de curtir, comentar, enfim, para que o YouTube perceba cada vez mais a relevância e cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo excelente que compartilhamos com todos vocês. Nos vemos na próxima quinta. Valeu, tchau, tchau.